Bem-vindo à Expedição Virtual. Hoje vamos conhecer mais um lugar incrível do nosso planeta. Imagine caminhar sobre um lugar onde o céu parece existir também sobre os nossos pés. Não há ondas, não há árvores, não há montanhas próximas, apenas um horizonte branco que parece infinito. Durante alguns dias do ano, esse imenso deserto desaparece. Uma fina camada de água cobre toda a superfície e transforma o chão no maior espelho natural da Terra. É difícil de acreditar, mas esse lugar existe. Seu nome? Salar de Uyuni. Localizado no sudoeste da Bolívia, ele ocupa uma área tão extensa que pode ser visto do espaço. À primeira vista, parece apenas um enorme deserto de sal, mas sua verdadeira história começou muito antes da existência da humanidade. Na verdade, tudo o que vemos aqui é a lembrança de um oceano que desapareceu há milhares de anos. Como isso aconteceu? É essa a história que vamos descobrir juntos, após a nossa vinheta. Há milhares de anos, esta região era ocupada por enormes lagos pré-históricos. Com o passar do tempo, mudanças no clima fizeram essas águas evaporarem lentamente. O que permaneceu foi uma gigantesca camada de sal, camada sobre camada, ano após ano, até formar uma superfície quase perfeita. Hoje, o Salar de Uyuni cobre mais de 10.000 km², tornando-se o maior deserto de sal do planeta. Em alguns pontos, a camada de sal ultrapassa vários metros de espessura. Vista do alto, a paisagem parece artificial, mas cada centímetro dela foi moldado pela natureza e ainda continua mudando. O maior espelho do mundo. Durante a estação das chuvas, acontece um fenômeno extraordinário. Uma fina lâmina de água cobre o deserto. Poucos centímetros são suficientes para transformar toda a paisagem. O horizonte desaparece. O céu e a terra parecem se fundir. É quase impossível distinguir onde termina um e começa o outro. Esse espetáculo atrai fotógrafos e viajantes do mundo inteiro. As imagens parecem montagens digitais, mas são completamente reais. É justamente por causa desse fenômeno que o Salar de Uyuni ficou conhecido como o maior espelho natural do planeta. E quando a água desaparece, o cenário muda novamente. Uma ilha no meio do sal. No centro desse imenso deserto branco, surge uma paisagem inesperada. Uma ilha coberta por cactos gigantes. É a ilha Incahuasi. Ela é formada por antigas rochas vulcânicas que permaneceram acima do antigo lago. Alguns cactos ultrapassam 10 metros de altura e levam séculos para atingir esse tamanho. Do alto da ilha, o contraste impressiona. De um lado, um oceano branco. Do outro, um céu que parece não ter fim. É um dos poucos lugares onde conseguimos perceber a verdadeira dimensão do Salar de Uyuni. O cemitério de trens. A poucos quilômetros do Salar de Uyuni, existe um lugar que parece ter parado no tempo. Locomotivas gigantes repousam silenciosamente sobre os trilhos. Cobertas pela ferrugem, consumidas pelo tempo, é o famoso cemitério de trens de Uyuni. No final do século XIX, a Bolívia sonhava em transformar essa região em um importante corredor ferroviário para transportar minerais até os portos do Pacífico. Durante algum tempo,
o projeto prosperou, mas crises econômicas, mudanças nas rotas comerciais e conflitos políticos fizeram grande parte da ferrovia ser abandonada. Sem utilidade, dezenas de locomotivas permaneceram ali, enfrentando o clima extremo do altiplano. Hoje, elas contam uma história diferente, não apenas sobre trens, mas sobre sonhos ambiciosos que nunca chegaram ao destino imaginado. E enquanto essas máquinas envelheciam sob o céu boliviano, um tesouro muito mais valioso permanecia escondido logo abaixo do deserto de sal. O Tesouro Branco. Durante muito tempo, o sal foi a maior riqueza desta região. Hoje, outro recurso desperta o interesse do mundo inteiro. Esse recurso é o lítio. Sob a superfície do Salar de Uyuni, encontra-se uma das maiores reservas conhecidas deste mineral. Ele é um dos principais componentes das baterias utilizadas em celulares, computadores e carros elétricos. À medida que a tecnologia avança, a demanda por lítio cresce rapidamente. Isso transformou o salar em um ponto estratégico para a economia mundial. Mas explorar esse recurso também levanta desafios. Como extrair essa riqueza sem comprometer um dos cenários naturais mais extraordinários do planeta? É uma pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva. E talvez esse seja um dos maiores desafios da Bolívia nas próximas décadas. Vida em um lugar extremo. À primeira vista, parece impossível imaginar vida em um ambiente como este. Mas a natureza sempre encontra um caminho. Durante parte do ano, lagoas próximas ao salar recebem milhares de flamingos. Eles chegam para se alimentar e se reproduzir, transformando a paisagem branca em um espetáculo de cores. Lhamas e vicunhas também vivem nas regiões próximas, perfeitamente adaptadas ao clima seco e às grandes altitudes. Mesmo em condições extremas, pequenos organismos sobrevivem entre as crostas de sal e nas lagoas ricas em minerais. Cada espécie desempenha um papel importante nesse ecossistema delicado, um equilíbrio construído ao longo de milhares de anos e que depende diretamente da preservação desse ambiente único. Muito além de um cartão postal. Para milhões de pessoas, o Salar de Uyuni é um destino dos sonhos, um lugar perfeito para fotos inesquecíveis. Mas sua importância vai muito além do turismo. Ele ajuda cientistas a estudar mudanças climáticas, registra parte da história geológica da América do Sul e guarda recursos que podem influenciar o futuro da tecnologia. Poucos lugares conseguem reunir natureza, ciência, economia e paisagens tão impressionantes em um único cenário. Talvez seja exatamente isso que torne o Salar de Uyuni tão especial. Não é apenas bonito, é um lugar capaz de contar diferentes histórias ao mesmo tempo, e todas elas continuam sendo escritas. Existem lugares que desafiam a nossa noção de escala. O Salar de Uyuni desafia algo ainda maior: nossa percepção da realidade. Quando o céu se reflete no chão, perdemos a referência do horizonte. Por alguns instantes parece que caminhamos entre as nuvens, mas talvez o maior espetáculo não seja o reflexo, e sim a história escondida sob essa imensa planície de sal. Uma história escrita pela água, pelo tempo e pelas transformações do próprio planeta. Porque alguns lugares impressionam pela beleza, outros pela história que carregam. O Salar de Uyuni consegue fazer as duas coisas, e é por isso que continua encantando todos aqueles que chegam até aqui. Eu sou Derek Martins e esta foi mais uma expedição do Expedição Virtual Além do Mapa. Se este vídeo despertou a sua curiosidade, deixe seu comentário
e conte para nós qual lugar extraordinário do planeta você gostaria de conhecer no próximo episódio. Até a nossa próxima expedição.